Ageu 1, versículo 6, de 9 a 11. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquitel furado. Agora 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, como açougue, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das mãos. Nós vamos comentar um pouquinho, depois nós vamos ver o próximo texto. Esse texto que vemos agora fala, da grandeza de Deus, mas fala de um momento de dificuldades. E a terra estava passando por uma grande seca, uma grande fome que durou por volta de 7 anos. E ali o salário era insuficiente, o alimento era insuficiente, as vestes eram insuficientes. E era um tempo que Deus estava mostrando ao povo, devido à desobediência, o povo estava sofrendo as consequências. No texto, o Senhor fazia uso da natureza, porque Deus estava em comando de tudo, para julgar e mostrar o seu desagrado com as atitudes do seu povo, quando estava desobedecendo a sua aliança, revelando que detém o controle sobre tudo o que acontece. Então, gente, isso é para toda a nossa vida. Deus está no controle. Muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas atitudes, e o texto nos relata isso. Agora nós vamos ler em 2 Reis 8, de 1 a 6. Esse texto vai falar sobre a nossa reflexão que fizemos no domingo anterior a esse, sobre a Sunamita e o profeta. Fica lembrado desse texto? 2 Reis, hoje nós vamos ler o 8, E esse que nós lembramos foi do profeta Eliseu e a Sunamita. 2 Reis 8, de 1 a 6. Essa Sunamita, ela era uma mulher que era uma cristã. E o profeta ia na cidade dela, falar das profecias e pregar. E ela era uma mulher de posses. E ela construiu um quartinho para o profeta na casa dela, como uma boa hospitaleira que ela era. E por vários tempos, o profeta, sempre que ia à cidade, se hospedava nesse quarto que ela havia preparado e construído para ele. Essa mulher não tinha filhos. E o auxiliar do profeta, observando junto com o profeta, o que faltava na vida daquela mulher. E eles viram que faltava um filho. Toda mulher tem, principalmente na época, o sonho era ter um filho. E ela não tinha. E mesmo sem ela falar, o profeta, através do poder que Deus havia concedido, ela teve o filho. Depois esse filho veio a falecer, o profeta orou e a criança ressuscitou. Uma história muito linda, da confiança dela em Deus, do cuidado dela para com o povo de Deus. E agora acontece aqui em 2 Reis, vamos falar novamente sobre essa mulher.
o profeta: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com a sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e ficou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço, homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava-lhe o rei que Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida clamou ao rei pela casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, todas as caídas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Coincidência, irmãos? Não. É bênção de Deus, é cuidado de Deus, é proteção de Deus. Eu contei para vocês o que havia acontecido com essa mulher. E teve os 7 anos de fome. Essa mulher foi para outras terras, né? Como era, né? Eles eram preciso acontecer. E depois desse período a mulher volta e requer aquilo que ela tinha. E o rei concedia, mas ele precisava saber se era verídico, né? Ele precisava consultar se realmente aquelas posses que ela tinha de verdade. E na hora que ela estava clamando, o rei, quem estava lá? O moço do profeta Geazi, né? Estava contando para o rei quantas coisas o profeta havia realizado no meio do povo de Deus. Aí as pessoas: nossa, mas que coincidência. De jeito nenhum, na vida do crente não tem coincidência, tem propósitos, né? E essa mulher foi restaurada todo o seu bem, coração abençoador, coração grato, coração hospitaleiro. E ela havia feito tantas, ajudado, né, aos outros, e Deus reconheceu e se agradou daquilo que ela fazia. Não só porque ela, né, ajudava os outros, mas porque ela era uma cristã de verdade, uma mulher que servia a Deus. Nessa história de hoje temos, apesar do sofrimento que a fome certamente trouxe aos israelitas, podemos ver também o zelo de Deus com aqueles que o servem com fidelidade. Não importa a situação em que o mundo esteja, nem as dificuldades que estamos enfrentando, vale a pena manter-se fiel, pois o Senhor não está alheio ao que acontece ou ainda acontecerá. Irmãos, Deus está cuidando de nós. Nós precisamos ter essa confiança, essa certeza, todo momento, né? Tem hora que a morte assombra a nossa família, as enfermidades, as doenças, e muitas vezes a gente acha que o Senhor esqueceu de mim, né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e infelizmente nós pensamos dessa forma. Mas Deus estava ali mostrando o seu amor para com aquela mulher, né? Cuidando dela, cuidando do seu povo. E Deus usou o profeta, Deus usou aquele jovem moço, né? Para estar intercedendo, alertando a mulher dos anos de fome que viria sobre Israel. Então, gente, Deus fala conosco através de várias situações. Ele pode usar o ímpio, Ele pode usar até um animal para falar com a gente. Ele pode usar o que Ele quiser. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor.
Conforme o costume da época, ela levou o seu problema no rei, né? É o que nós temos que fazer também. Quem que é o nosso rei? É Jesus, é Deus, né? É Ele que precisa ouvir as nossas questões. É Ele que vai interceder por nós. É Ele que vai cuidar de nós. Não adianta espernear, chorar, se preocupar. Não adianta. Entrega, confia. E tudo Ele vai falar e vai fazer. Geazi é uma testemunha da história daquela mulher. E a palavra dele serviu para que o rei, né, fosse favorável ao pedido dela. O Senhor conhece tudo, Ele conhece todos os nossos passos, toda a nossa história, e realmente não foi coincidência, irmãos. O Senhor conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus problemas, como Ele cuidou daquela mulher, Ele cuida de nós. Descansa. O pastor sempre tem falado para nós, né? Quando Deus fala, joga, lança os seus problemas nas mãos de Deus. Lançar é jogar de verdade. E quando você joga, você não tem jeito de ficar segurando o beirado do problema. Já tem mania de dar uma página e fica ali, ó, né? Tipo uma corda amarrada, puxando para a gente querendo resolver o problema. E não tem jeito, irmãos, né? Ou você passa tudo para Deus, ou você fica com o problema, tentando resolver, que nós não conseguimos. Que Deus só vai agir quando nós não conseguimos. Também eu não quero ninguém preguiçoso, não. Quando você puder agir, você vai agir, tem a sua parcela. Mas entregar a Deus, e o que acontecer é porque é a vontade de Deus, né? É na morte, é na dor, é no sofrimento, na angústia. Hoje Ele também cuida de cada um dos seus filhos. Você é filho de Deus? Eu me considero filha de Deus. Então Ele está cuidando de nós, irmãos. Ele está cuidando de cada um. Ele sabe as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Creia nisso, obedeça o que Ele mandar. E fala em Salmo 37, 5 a 6. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Nós temos que fazer a nossa parte, e Deus vai nos defender de toda forma. A providência do Senhor sempre chega na hora certa, para que nele confia. Confie em Deus. Entrega, descansa. Porque não adianta a gente ficar sofrendo por aquilo que a gente não consegue resolver, né? Então é isso, irmãos, que nós possamos, né, de verdade. Nós creio que se eu perguntar que todo mundo tem grandes questões, grandes problemas, que às vezes nem o seu marido, nem sua esposa sabe. Coisas que machucam a gente, que ferem, que nos deixam angustiados, tristes. Mas Ele sabe. Ele sabe tudo da nossa vida. Entrega, confia, e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Vamos louvar esse Deus tão maravilhoso que nós temos?